Um, dois, três, gravando. Bom, gente, eu vou começar com a correção de sobrancelhas. Eu tô usando um lápis da MAC retrátil, ele é o Eyebrows, tá? Ele é próprio para isso. Ultimamente eu tenho feito correção com lápis, eu tô gostando mais do efeito natural que ele oferece. Hoje em dia a proposta de sobrancelha é que elas fiquem um pouco mais tridimensionais, mais realistas e menos marcadas, tá? A cor desse lápis eu acho que é o ou brunette ou lingering, tá? Depois disso eu vou começar com a sombra. Eu só usei a paleta T19 nessa maquiagem. Eu comecei com a terceira sombra, que é uma das mais... segunda sombra da paleta, começando da mais clara, tá? Selei toda essa minha pálpebra móvel que estava com um corretivo Pro Longwear NC20, ok? Tô usando o pincel da Ico de esfumar. E tô usando a sombrinha, a segunda sombra mais clara da paleta T19 da Atelier Paris. E tô esfumando essa sombra em toda a pálpebra móvel. Com mais intensidade, ela ficou um pouco mais intensa no canto externo, ok? Aí com a segunda sombra mais escura da paleta, que fica bem do ladinho dessa primeira que eu apliquei, eu tô começando a dar mais intensidade ali perto da raiz dos cílios, começando pela raiz dos cílios e levando assim como se fosse um Czinho pro canto externo do olho dela, tá vendo? Ó, começo ali pela raiz dos cílios e vou levando pro canto externo, fazendo tipo um Czinho. Depois eu entrei com uma sombra chamada I'm Into It, da MAC, que ela é tipo um vinho, é uma sombra muito bonita e eu quis dar um pouco mais de intensidade para esse mesmo lugar que eu apliquei a segunda sombra. Então eu vou com um pincel um pouco mais de detalhe, ele é da Ico, o pincel anterior era o 217 da MAC, tá? E vou colocando ainda mais intensidade nessa região, raiz dos cílios, não muito perto do canto interno, vocês estão vendo que eu deixo assim tipo um dedinho do canto interno e já começo a aplicação da sombra com mais intensidade, vai ficando com mais intensidade no canto externo, certo? Depois disso eu aplico um pouquinho da sombra, ela não chega a ser uma sombra preta, tá gente? A última sombra é da T19, é como ela fosse assim uma preta com um fundo rosado. Todas as sombras da T19 da Atelier Paris, elas têm esse fundo rosado, então é como se fosse uma sombra preta com esse fundinho rosado. Aplico um pouco com ela com um pincel de chanfrado e depois esfumo essa sombra com a sombra vinho, a última da MAC que eu apliquei, e vou dando esse efeito ainda mais de intensidade perto da raiz dos cílios, só que esfumada. Essa maquiagem eu não quero deixar ela nada marcada. Como ela é inspirada em uma maquiagem do Oscar, não tem nenhum tipo de marcação, não vai ter nem delineada essa maquiagem, vai ser assim, bem clean, a proposta dela é bem clean, foi inspirada na maquiagem da Lily Collins no Oscar, tá? Depois disso eu já aplico a máscara de cílios, eu tô usando a The Falsies, essa é a prova d'água, tá? Eu gosto de aplicar a prova d'água porque como eu não gosto de passar máscara nos cílios postiços, eu aplico a máscara à prova d'água porque ela demora um pouco mais pra secar e me ajuda depois a juntar com o postiço, tá? Os cílios que eu usei foi um modelinho do AliExpress, aquele que eu sempre tô mostrando pra vocês lá no Instagram, que é o modelo A20, certo? Ele é como se fosse aquele modelinho da Cremeo 747, super famoso, então. Ele é bem espaçadinho, que é pra ficar um cílios bem natural. A cola que eu uso é a da First Kiss, é de 16 horas. Se vocês me acompanham aqui no canal, sabem que essa cola, eu uso essa cola há anos. E eu gosto muito de trabalhar com essa cola porque às vezes a gente quer moldar os cílios, a aplicação, né? Olha a diferença que dá o olho com cílios e sem cílios, é impressionante a diferença, né? Então apliquei do outro lado e dei acabamento depois. Na verdade tem até delineado, gente, menti. Tem um pouquinho de delineado, mas esse é um delineado que a gente não vai enxergar. Tanto que esse delineado, ele não vai começar do canto interno, eu vou aplicar ele só para dar acabamento na colinha. Que mesmo que ela fica transparente, ela fica meio assim com um aspecto de plástico, assim, tem um certo brilho essa cola, mesmo que ela fica transparente. Então eu faço um traço bem fininho, tô usando o delineador da Inglot 77 e o pincel 210 da MAC, faço um traço bem fininho, eu sigo até a raiz dos cílios postiços até me ajuda a fazer esse traço. Faço dos dois lados e depois eu volto com aquela sombra mais escura da paleta da Atelier Paris, aqui parece preta com um fundo meio rosado,
e vou entrar com um pincel tipo de pálpebra e vou aplicando essa sombra, meio que esfumando ela, pra sumir com a borda do delineado, pra nem parecer que eu fiz delineado aí. Vai ficar parecendo aquele delineado esfumado por toda a raiz. Esse é o efeito que eu quis dar pra maquiagem, pra delineado nem aparecer, ok? Fiz isso de um lado e depois eu repeti o processo, o mesmo processo do outro lado, tá vendo? O traço do delineado praticamente não aparece. Foi essa a proposta mesmo. Finalizado isso, vou pra parte da pele. A base que eu usei nela foi a Born This Way, da Too Faced. Ela é uma base muito bonita, ela realmente deixa essa pele assim... Nasci desse jeito, por isso que esse é o nome dela. Essa base é maravilhosa, eu ainda não usei muito ela, mas todas as vezes que eu usei, eu amei. Tô fazendo aplicação com o pincel Kabuki da Real Techniques. Esse é o meu modelinho antigo, que ele infelizmente faleceu, esse pincel, e eu já comprei outro. Não muito igual, mas tão bom quanto. Ah, pra quem não sabe, agora vende Real Techniques na Sephora, tá bom? E antes de fazer a aplicação dessa base, eu já tinha preparado a pele com hidratante, nananana, tá? Pra receber essa base aí e deixar uma pele bem bonita. Essa é uma base que ela não fica com aspecto seco na pele, então ela é pra quem realmente gosta dessa cara, essa pele com cara de pele, certo? Pra quem gosta assim que fica parecendo um pouquinho de viço, é o tipo de pele que eu gosto. Podem chamar de cebosa, que eu não me importo porque eu amo mesmo, adoro. Com a mesma esponjinha, eu já entro com corretivo. Eu tô usando aquele corretivo da paleta de 6 corretivos da MAC, sabe? Da MAC Pro. Então, eu tô usando a paletinha Medium. E se eu não me engano, eu tô usando o corretivo NC25 nela. Olha como ele cobre super bem esse corretivo, né? Ele é maravilhoso e ele também é um pouco mais úmido. Então, ele é bem gostosinho de trabalhar assim numa pele que não tem tantas linhas, tá? Eu já vou selar, dar uma seladinha aí pra evitar qualquer tipo de acúmulo, tá? Eu tô usando o pó Mineralize Skin Finish na cor Light. Eu tô amando trabalhar com essa linha de pós, eu já tenho 3 tons dele. Eu tenho o Light, o Medium e o Dark, tá? Eu tenho 3 tons aí, eles são ótimos pra fazer essa parte de selagem abaixo dos olhos, porque ele tem até um certo brilho, esse pó não é um brilho 100% opaco. Então você já sela ele e ilumina ao mesmo tempo, ele é maravilhoso. E com a esponjinha também, a mesma paleta, eu tô fazendo contorno. Essa parte do contorno vai ficar extremamente leve, gente, por isso que eu tô fazendo direto com a esponjinha e não com o pincel, porque eu quero que seja um contorno que só assim dimensione o rosto dela, que eu só quero devolver as sombras naturais que o rosto dela já tinha antes de eu fazer a aplicação da base. Quando a gente aplica a base, o nosso rosto perde o sombreamento e tudo mais. Então é isso que eu tô fazendo, só tô devolvendo um pouquinho das sombras do rosto dela. Por isso que eu não usei nem uma cor de corretivo muito escura, que é realmente pra ficar um contorno mais natural possível. Estou aplicando iluminador, esse, se eu não me engano, eu já falo, gente, se eu não me engano, porque faz tempo que eu gravei esse vídeo, eu tô tentando lembrar de cabeça, tá? Se eu não me engano, eu usei o Soft and Gentle nela. Essa corzinha assim, meio rosadinha assim. Aparentemente é o Soft and Gentle, me lembra muito o Soft and Gentle, Soft and Gentle esse iluminador, tá? E eu apliquei com um pincel da Dye Makeup, o 140. Gosto muito dele pra aplicar iluminador. Na linha d'água eu tô usando um lápis bege, que é pra abrir um pouco mais o olhar dela. Não quis fechar com lápis escuro, quis manter a proposta da maquiagem, que é essa maquiagem um pouco mais clean. Só de valorização, digamos assim, tá? Esse lápis é da MAC, é retrátil, mas agora eu não lembro o nome dele. E com um pincelzinho, esse é da Sigma, é o E45, eu tô aplicando as mesmas sombras que a gente trabalhou em cima. Então eu tô começando com aquela segunda mais clarinha da T19, fazendo a integração do esfumado com a parte de cima, dando acabamento na pele, certo? E depois eu vou entrar, ó, eu dou todo acabamento na pele, a junção da sombra na pele pra parecer que eu fiz o olho em cima da pele e não ao contrário. E depois disso eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, esse é um da Ico, é o 4, número 4, eu amo esse pincel pra fazer parte inferior ou qualquer tipo de detalhe. E tô usando a terceira sombra mais escura da paleta da Tele Paris, a T19. Pra gente dar, eu não vou chegar a usar aquela sombra vindo da MAC embaixo, porque eu não quis pesar muito, eu só vou usar até esse tomzinho na parte inferior dos olhos, que é pra realmente só dar mais um acabamento, mais uma dimensão pro olho dela.
Faço a mesma coisa do outro lado, pego um pouquinho do pincel e espalho ele na outra sombra para não ficar marcado. Lembra que a palavra-chave dessa maquiagem é... Não é nenhuma palavra, são várias palavras. Não existe marcação nessa maquiagem, né? No cantinho interno apliquei um pouquinho de pigmento, o famoso nude da NYX. Vocês sabem que eu amo esse pigmento. E vou dar acabamento com os cílios. E essa máscara é aquela Upward Lash da MAC, que é da tampa do batom. Eu gosto muito de aplicar nos cílios inferiores essa máscara aí, porque é bem pequenininho o aplicador. Na boca, eu apliquei um batom da MAC, daqueles líquidos deles, pequenininhos, dos mates. Esse daí, se eu não me engano, se chama Dance With Me. Acho que é esse o nome dele, tá? Tem poucos vermelhos na linha, é o vermelho mais cereja. E apliquei com o pincel da Akon, meu pincel favorito atualmente de aplicar batom. E assim a gente finaliza a maquiagem. Só vou dar um acabamento com um pouquinho do Fix Plus, né? Jogar aquela bruminha assim, pá, no rosto dela. Só para devolver um pouco mais, tirar um pouco do aspecto do pó que a gente aplicou e devolver mais o brilho pro rosto. E ficar aquela pele que você não enxerga a base, você não enxerga o pó, você não enxerga o corretivo. Parece que a pele dela é assim, maravilhosa, com essa textura linda, certo? E aquela maquiagem que a proposta é menos é mais. Certo, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não ia postar ele no YouTube, mas vocês são muito carinhosos comigo lá no Instagram, no Facebook. Vocês sempre me mandam recados maravilhosos. E eu achei que eu devia para vocês, para esse público, um conteúdo bem bacana para quem gosta de maquiagem, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.